Imagine só, uma faxineira comum, com um sonho grande de mudar de vida, acaba de ganhar na loteria. Mas a história não para por aí. Em vez de contar para o marido e dividir o prêmio, ela decide manter o segredo e viver uma vida de luxo às escondidas. Mas o que será que acontece quando o grande segredo dela começa a desmoronar? No dia em que ela descobre algo surpreendente sobre seu marido, a vida dela vira de cabeça para baixo. Venha descobrir com a gente todos os detalhes dessa história cheia de reviravoltas e surpresas. Você vai se surpreender com o que acontece a seguir. Kátia, uma faxineira que sempre levou uma vida simples, estava acostumada à dureza do cotidiano. Casada com Osmar, um eletricista trabalhador e honesto, ela sempre sonhou com uma vida diferente, mais glamourosa, cheia de luxos e sem as preocupações que a perseguiam desde sempre. Embora não fosse infeliz, Kátia sentia que faltava algo, e esse vazio a consumia dia após dia. A única coisa que mantinha viva a esperança de uma vida melhor era o hábito de jogar na loteria, um sonho que ela nutria silenciosamente. Em uma tarde qualquer, após um dia cansativo de trabalho, Kátia se jogou no sofá de sua pequena sala, deixando que a programação banal da TV ocupasse sua mente. Ela quase não prestava atenção até que um anúncio urgente interrompeu o programa. O apresentador, com uma voz animada, anunciava que alguém da cidade havia ganhado o grande prêmio da loteria daquela semana. Kátia, sem muita expectativa, ficou observando a tela, e de repente, os números começaram a aparecer: 04, 08, 15, 16, 23, 42. Ela sentiu um frio na espinha. Os números eram familiares, muito familiares. Com o coração disparado, Kátia correu até o quarto, onde guardava seus bilhetes de loteria. Suas mãos tremiam enquanto procurava pelo bilhete mais recente. Quando finalmente encontrou e conferiu os números, a realidade caiu sobre ela como um trovão. Ela havia ganhado. Kátia, a mulher que mal tinha dinheiro para luxos, agora era milionária. O choque inicial foi seguido por uma onda de euforia. Ela poderia ter tudo o que sempre sonhou: roupas caras, joias, viagens e uma casa nova, longe das lembranças que aprendiam aquela vida medíocre. Mas com essa alegria veio uma sombra de dúvida. Ela sabia que se contasse a Osmar, ele insistiria em ser prudente, em economizar, investir, e ela não queria essa vida moderada. Naquele momento, a ganância tomou conta de Kátia. Ela decidiu que não dividiria a fortuna com ninguém, nem mesmo com Osmar, seu marido. O plano começou a se formar em sua mente. Ela pediria o divórcio, alegaria que o amor havia acabado, e sairia da vida de Osmar sem que ele desconfiasse do verdadeiro motivo. Kátia sabia que ele era um homem justo, que não contestaria o pedido. No fundo, ela sabia que Osmar ainda amava, mas isso não importava mais. Agora, só o dinheiro importava. Naquela noite, quando Osmar chegou do trabalho, exausto como sempre, encontrou suas malas prontas na sala. Ele olhou para Kátia com confusão, tentando entender o que estava acontecendo. Kátia, o que significa isso? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Significa que eu quero o divórcio, Osmar. Não dá mais para continuar assim, respondeu Kátia, tentando manter a voz firme, embora seu coração batesse forte no peito. Osmar ficou devastado. Ele nunca havia imaginado que seu casamento estava em crise. Tentou argumentar, pediu para que conversassem, mas Kátia estava irredutível. Sem escolha, ele saiu de casa com as malas nas mãos, sentindo como se seu mundo estivesse desmoronando. Era um homem simples, que só queria uma vida tranquila ao lado da esposa que amava, e agora, via tudo isso escapar sem entender o porquê. Desorientado, Osmar foi acolhido por Cibele, uma vizinha que ele mal conhecia. Cibele era uma mulher de coração generoso, que logo percebeu que havia algo errado naquela história. Ela ofereceu a Osmar um lugar para ficar e, mais importante, uma escuta atenta. Com o tempo, conforme Osmar desabafava sobre o divórcio, Cibele começou a suspeitar que havia algo mais por trás daquela separação repentina. Cibele era uma mulher perspicaz. Com o passar dos dias, ela notou mudanças no comportamento de Kátia. A mulher que antes era simples e econômica, de repente, começou a exibir uma nova confiança, além de fazer compras incomuns para alguém que acabará de se separar. Cibele, conectando os pontos, lembrou-se do anúncio do prêmio da loteria e de como Kátia sempre jogava com Osmar. Foi aí que a verdade começou a se desenhar diante dela. Kátia havia ganhado na loteria e estava tentando esconder isso para não dividir o prêmio com o marido.
Determinada a ajudar Osmar, Cibele começou a investigar mais a fundo. Ela conversou com os vizinhos, foi até as lojas onde Kátia tinha feito compras, e finalmente, teve a confirmação de que Kátia estava escondendo um grande segredo. Sem perder tempo, Cibele compartilhou suas descobertas com Osmar, que mal podia acreditar que a mulher que ele amava havia tramado contra ele de forma tão fria. Juntos, Cibele e Osmar traçaram um plano. Eles precisavam recuperar o bilhete premiado antes que Kátia pudesse fazer qualquer coisa com ele. Numa noite em que Kátia estava fora, eles voltaram à casa que antes era do casal. Com cautela, reviraram os cantos até que Cibele encontrou o bilhete escondido em uma gaveta no quarto do casal. Era a prova que precisavam. Com o bilhete em mãos e toda a documentação em ordem, Osmar estava pronto para confrontar a verdade, mas de forma estratégica. Quando chegou o dia da audiência do divórcio, ele se apresentou diante do advogado de Kátia com uma calma surpreendente. Kátia, impaciente, mal podia esperar para se livrar dele e seguir sua vida de luxo. Mal sabia ela que sua arrogância e ganância a levariam à ruína. Veja, se você está inscrito no canal. Osmar assinou os papéis do divórcio, mas com a certeza de que o prêmio ficaria com ele, pois ele havia pago pela aposta. No dia seguinte, os repórteres estavam na casa de Cibele, prontos para registrar a entrega do prêmio a Osmar. Kátia, que ainda não sabia do que havia acontecido, foi surpreendida ao ver a cena pela televisão. Ela correu até o local, furiosa, e tentou confrontar Osmar diante das câmeras. Esse prêmio é meu. Esse dinheiro é meu, ela gritava, desesperada. Mas o representante da loteria, calmamente, explicou que o prêmio pertencia a Osmar, pois ele tinha o bilhete e o comprovante de pagamento em seu nome. Kátia ficou paralisada ao ouvir isso, percebendo que havia sido enganada. Num último ato de desespero, Kátia avançou sobre Cibele, tentando agredi-la, mas foi imobilizada pela vizinha. Osmar, agora mais forte e confiante, ajudou a separá-las, mas a humilhação de Kátia estava completa. Ela havia perdido tudo, não só o dinheiro, mas também o respeito de todos ao seu redor. Osmar, por outro lado, estava em paz. Ele tinha não só recuperado o que era seu por direito, mas também encontrado uma nova amiga em Cibele, que o ajudou a ver que a vida ainda tinha muito a oferecer. E assim, enquanto Kátia enfrentava as consequências de suas escolhas, Osmar e Cibele começaram a construir uma nova história, uma baseada em confiança, respeito e honestidade. O dia da entrega do prêmio foi cercado de expectativa. O sol brilhava intensamente naquela manhã, como se o universo estivesse iluminando a nova vida que se abriria para Osmar. Cibele havia passado a noite em claro, nervosa com o que poderia acontecer. Ela sabia que Kátia, ardilosa como era, não aceitaria a derrota tão facilmente. Contudo, estava decidida a enfrentar qualquer situação que surgisse, ao lado de Osmar. Por volta das 9 da manhã, os repórteres começaram a chegar em frente à casa de Cibele. Vans de emissoras de televisão estacionavam na rua estreita, e os jornalistas se organizavam para capturar o momento exato em que Osmar recebesse o cheque simbólico. A vizinhança, curiosa e ávida por fofocas, também se aglomerava ao redor, sussurrando entre si e especulando sobre o que aconteceria. Osmar, com um misto de ansiedade e determinação, se preparava para o grande momento. Ele vestiu sua melhor roupa, ainda simples, mas que contrastava com a modéstia que carregava em seu olhar. Ao seu lado, Cibele o encorajava com um sorriso discreto, mantendo-se atenta a cada movimento ao redor. Quando o representante da loteria chegou, segurando o imenso cheque com os números que simbolizavam a fortuna que mudaria a vida de Osmar, os repórteres começaram a registrar cada detalhe, cada expressão. O silêncio inicial da multidão foi quebrado pelo som das câmeras e pelos murmúrios dos curiosos que se espremiam para ver de perto o homem que, até então, era apenas um eletricista comum, mas que agora estava prestes a se tornar milionário. Tudo parecia estar indo conforme o planejado, até que uma figura familiar surgiu na multidão, empurrando as pessoas à sua frente. Era Kátia, com os olhos flamejantes de ódio, o rosto desfigurado pela fúria e a postura tensa como a de um animal encurralado. Ela estava vestida com as roupas caras que havia comprado, mas naquele momento, elas pareciam um contraste amargo com a situação em que se encontrava. Isso é um absurdo. Esse dinheiro é meu. Kátia gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Ela avançou em direção a Osmar,
empurrando os repórteres e ignorando os flashes das câmeras que capturavam cada segundo de seu colapso. Osmar, mantendo a calma que havia cultivado desde que descobrira o plano de Kátia, olhou para ela com uma expressão de pena. Ele sabia que ela estava sendo consumida pela ganância e que aquela situação era resultado direto de suas próprias ações. O representante da loteria, imperturbável, respondeu a Kátia com firmeza. O bilhete e o comprovante de pagamento estão em nome do Sr. Osmar. Legalmente, o prêmio é dele. E, segundo os termos do divórcio que a senhora assinou, não há divisão de bens. Kátia ficou paralisada. As palavras do representante ressoavam em sua mente como um eco. Ela havia se prendido em sua própria armadilha, e agora, não tinha mais como escapar. Sentindo-se acuada e humilhada diante de todos, sua raiva se voltou para Cibele, que observava a cena de longe, mantendo-se à margem do tumulto. Em um acesso de fúria cega, Kátia avançou sobre Cibele, tentando atingi-la com um golpe desesperado. Mas Cibele, que era mais forte do que aparentava, a imobilizou com destreza, surpreendendo todos ao redor. As câmeras capturaram a cena, os repórteres narraram o embate ao vivo, e a multidão ficou atonita, observando a queda pública de Kátia. Osmar correu para separar as duas, e quando Kátia finalmente foi afastada, o semblante de derrota em seu rosto era evidente. Ela havia perdido muito mais do que dinheiro naquele dia. Havia perdido sua dignidade, o respeito da comunidade e a chance de um futuro melhor. Mas Kátia não estava pronta para aceitar a derrota. Nos dias que se seguiram, enquanto a notícia de sua humilhação se espalhava pela cidade, ela tramava uma última vingança. Convidou Osmar para um jantar, fingindo que queria fazer as pazes, talvez até reconquistá-lo. Ele, com seu coração generoso e esperançoso de que pudesse haver alguma reconciliação, aceitou o convite. Naquela noite, Kátia preparou um jantar à luz de velas, com uma mesa posta como nos velhos tempos, tentando recriar um cenário de intimidade que já havia se esvaído há muito tempo. Ela usava um vestido elegante e uma expressão de falsa serenidade. Mas atrás daquela fachada, ela escondia um plano sombrio. Havia envenenado o vinho que serviria a Osmar, na esperança de eliminá-lo, e assim, recuperar a fortuna através do testamento que ele havia deixado para ela. Osmar chegou na hora marcada, sentindo-se dividido entre a desconfiança e o desejo de acreditar que Kátia poderia ter mudado. Durante o jantar, ele notou que ela estava nervosa, mas atribuiu isso ao desconforto natural da situação. Kátia, tentando disfarçar sua ansiedade, serviu o vinho e fez um brinde, observando-o atentamente enquanto ele levava a taça aos lábios. No entanto, no último segundo, Osmar hesitou. Algo no olhar de Kátia o deixou em alerta. Ele fingiu beber, mas em vez de engolir, apenas tocou os lábios na taça. Quando Kátia, perdida em seus próprios pensamentos, bebeu o conteúdo de sua taça, não percebeu que havia trocado as taças por engano. Minutos depois, seus movimentos ficaram lentos, e seu rosto começou a empalidecer. A taça caiu de suas mãos, e ela olhou para Osmar com horror. O que você fez? Ela murmurou, sentindo o efeito do veneno se espalhar pelo corpo. Osmar, compreendendo o que havia acontecido, rapidamente chamou uma ambulância, lutando contra a onda de choque e tristeza que o atingia. Kátia foi levada ao hospital, onde os médicos conseguiram salvá-la a tempo, mas a verdade não pôde ser escondida. A polícia foi chamada, e as investigações revelaram a tentativa de assassinato. Kátia foi presa, condenada por tentar matar o ex-marido, e seu plano final para recuperar a fortuna se desfez. Osmar, mesmo abalado pelo que havia acontecido, encontrou consolo em Cibele, que o apoiou durante todo o processo. Com o tempo, a amizade entre Osmar e Cibele se transformou em algo mais profundo. Ele, agradecido por tudo que ela havia feito, ajudou-a a realizar seu sonho de voltar a estudar direito. Juntos, eles construíram uma nova vida, baseada em confiança, carinho e respeito mútuo. Cibele, com seu novo diploma, abriu seu próprio escritório de advocacia, e Osmar encontrou na honestidade e na generosidade uma nova forma de viver. A história de Kátia, Osmar e Cibele se espalhou pela cidade como uma lição sobre os perigos da ganância e as recompensas da integridade. Enquanto Kátia encarava as consequências de suas ações na prisão, Osmar e Cibele descobriram que o verdadeiro valor da vida não estava no dinheiro, mas nas pessoas que escolhemos para compartilhar nossa jornada.
Se você gostou dessa história cheia de reviravoltas, cada história é uma nova oportunidade de se surpreender e refletir sobre os altos e baixos da vida. Até a próxima!